Vamos voltar a falar com a Raquel Azevedo, ela que é perita da Polícia Científica e vai nos explicar como é que vai funcionar essa iniciativa nacional de mobilização para a coleta de dados referentes aos desaparecidos. Raquel, faço a mesma pergunta, né? Como é que vai funcionar? Qual é o principal intuito? Qual a importância da coleta desses dados? Bem-vinda novamente. Boa tarde. Está me ouvindo agora? Agora sim, tá perfeito. Então, eu agradeço o espaço, porque, na verdade, é uma campanha nacional, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 26 a 30 de setembro, de agosto, perdão. Mas, na verdade, a gente chama essa semana de mobilização como uma divulgação, né, um chamamento para a população, porque a gente faz essa coleta continuamente aqui no Instituto de Polícia Científica, em todos os núcleos da Paraíba. Nós fazemos essa coleta da amostra em Campina Grande, João Pessoa, Patos, Guarabira e Cajazeiras. Mas a gente está usando esse espaço, essa semana de campanha nacional, para fazer um chamamento à população que tenha algum familiar desaparecido, então um parente que desapareceu, essa pessoa que ainda não forneceu material, ela pode vir ao Instituto de Polícia Científica munido de um boletim de ocorrência e uma identidade pessoal, um documento pessoal, e aqui será feita essa coleta. A gente tem uma amostra de saliva, então não é invasiva, é indolor. É simplesmente um suave, que é um cotonete que vai ser colocado no interior da bochecha, e essa amostra ela vai ser extraída do perfil genético e colocada em um banco nacional. O que isso quer dizer? A gente pode encontrar uma pessoa que está desaparecida em todo o território nacional. Então, uma pessoa aqui da Paraíba que tenha um familiar desaparecido, ele pode ser localizado em outro estado, porque esse banco, esses dados, eles são interestaduais, né? Eles são cruzados nacionalmente. Tá? Então, assim, a gente também informa que esse DNA vai ser usado exclusivamente nesse banco de desaparecidos, certo? E outra coisa é que a gente também gosta de divulgar que não é só pessoa morta. Tá? O banco de desaparecidos, ele tanto é composto por pessoas vivas como pessoas mortas. De qualquer forma, não é o que uma família quer, né? Encontrar uma pessoa que está desaparecida e que esteja na situação, que esteja morta, mas é um ciclo que a gente permite que essa família feche, certo? Encerre esse ciclo e a gente pode fornecer a informação para esse familiar que está na busca de uma pessoa. Mas também ele pode ser localizado em abrigos, em ambientes hospitalares, que são pessoas que estão sem identificação, sem desmemoriadas, e essas pessoas também compõem o Banco Nacional de Desaparecidos. Então, a gente conclama a população para que elas conheçam esse serviço, que se ainda não fizeram, vão à delegacia mais próxima, registrem o boletim de ocorrência e compareçam no Instituto de Polícia Científica para a gente realizar a coleta desse material. Eu queria saber de você quais são os principais desafios no processo de identificação dessas pessoas, se tem diferença de idade, é mais fácil um grupo com uma determinada idade, ou é mais difícil outros grupos, ou não existe isso? Como funciona esse processo? A amostra do familiar não importa a idade, o que a gente precisa é que ele seja de um vínculo mais próximo do parente que está desaparecido. Então, preferencialmente parentes de primeiro grau, ascendentes ou descendentes, ou seja, pais, mães, filhos, mãe ou pai, filhos, irmãos, de preferência mais de um, caso tenha. E a pessoa desaparecida, o tempo, ele interfere sim na extração do material. Mas a gente consegue fazer essa extração de DNA, mesmo de cadáveres mais antigos. E o que a gente precisa? O banco de familiar, porque a gente tem o banco dos desaparecidos, mas está faltando o familiar para confrontar com esses desaparecidos. Por isso que a gente está divulgando, agradece o espaço que a mídia está dando, para que as pessoas saibam dessa ferramenta, que eles podem buscar as delegacias, que a gente está auxiliando na investigação dessa localização.
Ativa da polícia e demais autoridades de segurança com essa iniciativa? Quais são os resultados esperados depois do fim dessa semana, daqui para frente? A gente espera que a procura não seja só nessa semana, né? A gente espera que a população comece a ter o conhecimento, desmistificar algum medo, algum receio, porque, como eu disse, não é indolor, né? Não é invasivo. Então, essa amostra vai ser utilizada exclusivamente para um benefício da população, um benefício daquela família. Caso a pessoa desaparecida também tenha algum material pessoal, como, por exemplo, um dente de leite que a família guardou, um cordão umbilical, algum pertence de uso pessoal, como uma lâmina de barbear, uma escova de dente, isso se realmente fizer pouco tempo, no caso, né, do pertence. Então, ela também pode trazer. A nossa expectativa é justamente encontrar, solucionar os casos que estão em aberto de desaparecidos, né? Dar resposta para a família. Logicamente, a gente prefere encontrar uma pessoa viva, mas, como eu falei, caso a pessoa esteja morta, não deixa de ser um desfecho que a gente está dando para esse familiar. É que ele consiga fechar esse ciclo e que a gente consiga dar essa informação e entregar à família o corpo ou a localidade da pessoa viva. A gente informa também que as pessoas procurem, tanto não só em João Pessoa, como também os outros núcleos do Estado. Todos estão com essa campanha em ação e, independente do dia, da semana, plantão, nós funcionamos para atender a população. Em contato por meio de videoconferência com a Raquel Azevedo, perita da Polícia Científica. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Raquel, queria só que você repetisse, você tinha dito no início algumas condições para que sejam feitas essas coletas, como então a população pode participar, queria só que você frisasse novamente. Certo, a população ela deve comparecer. O primeiro passo é registrar a ocorrência, fazer um boletim de ocorrência numa delegacia, informando o desaparecimento do familiar. A gente aproveita para desmistificar essa questão de esperar 24 horas, 48 horas. Para a investigação, é importante que ela compareça, se já mudou a rotina daquela pessoa, se ela costumava atender telefone, passou um tempo sem atender, imediatamente deve comparecer na delegacia e informar, fazer o boletim de ocorrência desse desaparecimento. E aí a própria autoridade policial vai encaminhar a pessoa para ser feita a coleta desse material no científica. Caso um familiar já tenha o registro dessa ocorrência, ele pode ir diretamente ao Instituto de Polícia Científica para fornecer o material, certo? Importantes os esclarecimentos, as informações. Muito obrigado, Raquel, por participar conosco ao vivo do nosso programa. O espaço continua aberto para outras mobilizações, outras iniciativas como essa das forças de segurança. Boa tarde para você e até a próxima. Obrigada. Boa tarde, eu que agradeço o espaço. Obrigada.